de volta com o Educador em Entrevista, hoje falando um pouquinho do circuito de artes do SESC, que ocorre hoje aqui na nossa cidade, na companhia da Ruth dos Santos. Ruth, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Nada, que agradeço, bom dia Luciano, bom dia a todos. Bom, para quem não conhece, o que é o circuito de artes do SESC? O Circuito SESC de Artes é uma iniciativa de SESC, em parceria com as prefeituras e o Sindicato do Comércio das cidades da região. E a ideia é levar a arte para a rua, para todos, tanto é que o slogan é arte para a rua para todos. Então são atividades artísticas, literatura, música, dança, circo, teatro. As atividades são gratuitas, qualquer pessoa pode chegar a participar, não é necessário fazer uma inscrição prévia para isso. E a intenção é ter essa proximidade, do público com o artista, do artista com o público, para que eles possam aproveitar ao máximo as atividades oferecidas. E é interessante que tenho certeza que nossos espectadores aqui já viram também em outras mídias, mídias estaduais, etc., as atividades que estão ocorrendo em várias cidades, já está há 2 semanas pelo menos aí com o circuito na rua e chamando muita atenção mesmo nesse sentido. Exatamente, a gente começa hoje, Ribeirão começa hoje com o circuito 6, o roteiro 6, e a gente ainda vai para outras cidades no sábado e domingo, e na semana a gente recebe o roteiro 5, que também percorremos outras cidades aqui da região, São cidades que são nossas parceiras, Então, na parte artística a gente recebe e atende com o Circuito SESC de Artes, e na parte de esportes também a gente acaba atendendo com a campanha do Dia Desafio também. E é interessante pensar também nisso, porque muitos batataenses já têm o costume de ir ao SESC em Ribeirão, de frequentar as atividades, tanto as esportivas quanto as culturais, mas ter essa possibilidade da atividade vir até a cidade ganha também uma outra dimensão. Sim, porque a unidade de Ribeirão Preto, às vezes não fica tão próxima para todos. Então, como a cidade também é parceira, a gente tem a possibilidade de levar ações, trazer ações para os moradores de Batatais ou das outras cidades da região, para que eles também conheçam o SESC, conheçam suas atividades e o carro-chefe do que norteia as nossas atividades ao longo do ano. Então, o que a gente traz no roteiro do Circuito SESC de Artes é um pouco do que acontece na unidade. Então, o público tem acesso, tem como tomar conhecimento do que acontece dentro do SESC também. Perfeito. E o SESC é essa referência, quando a gente fala em arte, em cultura, em esportes, para todo o estado, A gente vê até a questão de várias cidades pleiteando unidades, tentando ampliar aí essa atuação, mas esse link aí que é possível via parcerias também é muito rico e a gente nota o quanto tem feito a diferença mesmo, para as pessoas nesse contato com o esporte, com a arte. Infelizmente a gente não consegue estar em todas as cidades com estruturas físicas, mas uma forma de disseminar e ter essa proximidade mesmo com a população, com a comunidade, é levando esses roteiros, levando atividades para onde as pessoas estão. Então, é a nossa intenção, é o compromisso do SESC também ter essa disseminação de atividades artísticas, culturais e esportivas de lazer para a população que está no seu entorno, para aquela região a qual a unidade ela tem essa abrangência. Bom, hoje o circuito está aqui em Batatais, o circuito de número 6 aí, porque cada uma desses complexos aí do circuito tem uma configuração, tem um atrações, tem um roteiro. Exatamente, A configuração desse roteiro, ele é composto por um gabinete de atividades, um gabinete de habilidades, Então são várias oficinas de literatura, de robótica, de cinema. A gente tem uma vivência de circo, um espetáculo de dança, um espetáculo de música e um espetáculo circense também, Então esse roteiro 6, ele tem essa configuração. Perfeito. E aí roda por 3 cidades? Roda por 3 cidades. As cidades que a gente vem com esse roteiro 6, a gente
começa hoje em Batatais, iremos para Cravinhos e na sequência Franca. E em outras cidades da região, outros roteiros. Então também tem a questão da programação variada, né? Muitas vezes a gente tem pessoas daqui que trabalham em outras cidades ou que estudam em outras cidades e que vão esbarrar aí com esses outros roteiros. E que são bem convidadas também para participar, né, desses outros roteiros nas outras cidades, tendo a disponibilidade e o interesse. As atividades são abertas, sempre acontecem em praças, né, espaços abertos na rua, então estão super convidadas a participar. Falando da programação, né? As pessoas que passaram pelo centro hoje, acho que já viram a montagem da estrutura, né, à frente ali do Santuário Bom Jesus da Cana Verde, na nossa praça central. A partir de que horário, Ruth, começam as atividades? A partir das 16 a gente inicia com as oficinas de literatura, de robótica e cinema. E aí, às 16 horas também a gente tem uma vivência de circo, né? Às 17 horas a gente tem um show de música com o bongar, que traz um pouco da cultura indígena e africana. Às 18 horas a gente tem um espetáculo de circo e aí a gente encerra com um espetáculo de dança, o Bollywood. Perfeito. Então, para quem está aí nos assistindo, né, em especial para os alunos, né, das escolas do entorno, né, a gente já teve a divulgação aí, né, essa questão de já pega o horário, né, final das aulas, né, a gente já recebeu contato de algumas escolas que vão liberar os alunos para participar dos eventos e já emenda um pouco aí. Então, se a meninada chegar um pouquinho mais tarde, para os pais fiquem tranquilos, eles estão na praça, né, participando aí das atividades dentro do circuito. E aqui a gente tem um bônus porque tem uma atividade extra da cidade, né, que vai ser o concerto dentro da igreja e que foi encaixado aí na programação para nada conflitar. Sim, e aí logo após as atividades do circuito, né, essas pessoas poderão também prestigiar o concerto que vai acontecer logo após o encerramento das atividades. Perfeito, já tem um extra, tem um plus aí, nas atividades. Pensando nessas atividades, nas vivências, nas oficinas, a pergunta da Cláudia aqui, como é que funciona? É chegar e fazer? A oficina acontece mais de uma vez? Como é que funciona isso? Cláudia, é só chegar no espaço, né, na Praça Cônego, e participar das atividades. Não é necessário ter uma inscrição prévia, não tem um limite de faixa etária, a pessoa pode participar de das várias oficinas que serão oferecidas, né? Então, terminou uma atividade, pode migrar para as outras que estarão acontecendo, são todas próximas, então vai poder participar. E se quiser repetir também uma experimentação que gostou mais, isso pode acontecer. Então, não tem uma restrição de, não, só pode uma, pode participar de tudo, pode ficar ali, as atividades ficarão das 16 até as 20, então pode experimentar tudo que está sendo oferecido ali no espaço. Perfeito. E é bacana isso, porque eu acho que é um espaço também da pessoa se encontrar, né? No perfil de que, olha, aquilo me agrada, às vezes tem tal coisa que eu não experimentei e abre-se essa possibilidade. Essa é uma oportunidade, né, das pessoas que às vezes não têm tanto contato com algumas linguagens artísticas ou tem e gostaria de fato tentar se aprofundar mais, né? É um momento mais de fruição mesmo, né? Não é uma formação, mas são experimentações que estão ali dispostas no local para que o público de fato consiga entender um pouquinho melhor sobre aquilo, né? Sobre a literatura às vezes, o cinema, a robótica. Então é uma atividade bastante interessante também de robótica, que as pessoas vão poder jogar futebol com os robôs, né? Então são várias, né, experimentações que estão dispostas aí, e os espetáculos também falam um pouco disso, né? Das pessoas terem um pouquinho de contato um pouco com essas linguagens. Então é interativo realmente, né, as ações? Totalmente interativo. Você está circulando também em outras cidades, aí, em outros programas, né? Como é que tem sido a experiência desses contatos aí? A gente acompanhou, né, o roteiro do Sesc Araraquara, muito para entender como que era essa dinâmica com o público, a questão da estrutura de montagem, e o público é sempre muito receptivo, né, e sempre muito curioso sobre as atividades, sobre o que é oferecido. Então é muito positivo esse retorno que as cidades nos dão frente àquilo que a gente traz. As atividades, elas conversam muito com a realidade das cidades, então são estruturas que se adequam ao espaço,
as companhias, os grupos que vêm se apresentar também, super adequam as suas estruturas, as suas apresentações a esse cenário da cidade, né? Essa apresentação de rua. São atividades muito urbanas, né? Então, que elas conseguem se adequar a qualquer espaço, uma praça, uma rua, um coreto. Então, a gente vai se apropriando do espaço com as atividades. Perfeito. E eu acho que isso também acaba dando essa proximidade no sentido de que o evento se adequa ao espaço da cidade e às pessoas da cidade, né? Então acaba criando essa identidade local também com essa parceria. É uma troca muito gostosa, né? A troca entre os artistas, os profissionais, toda a equipe de estrutura de montagem também, que acaba se apropriando e tem esse olhar muito cuidadoso sobre onde montar as atividades, sobre como receber o público. E aí a gente tem sempre um retorno muito positivo mesmo, porque as pessoas se sentem acolhidas, se sentem pertencentes àquilo que está acontecendo no espaço que é delas, né? Sem dúvida. E é uma grande estrutura, né? Eu acho que o pessoal que passou por lá, né, estrutura em todos os sentidos, né? Que assim, a cidade só oferece o espaço mesmo, né? Porque vem tudo, inclusive banheiros químicos, estrutura de troca dos artistas, né? Então tá tudo muito articulado aí dentro da montagem, né? Isso para quem, e eu tenho visto aí os comentários nas redes sociais das pessoas que já passaram por lá comentando a empolgação já na montagem da estrutura. Sim, a gente, na verdade, né, foi como eu disse, a gente leva um pouco da programação que acontece na unidade para as cidades, e aí isso também vai com toda a estrutura, né? Então a gente preza muito também por essa questão da qualidade, do acolhimento, de que forma a gente recebe o público, mesmo estando no espaço que já é de pertencimento da população da cidade. Então a gente leva toda a estrutura para que as prefeituras também sintam, né, um pouco do que acontece no dia a dia das unidades. E é claro que a gente aproveita a estrutura da cidade, né? Então, o SESC leva uma estrutura, leva uma programação, mas muito do que a cidade tem, a gente acaba incorporando também nos roteiros. Né? E é também bacana destacar isso, né? O quanto o SESC é aberto na via contrária, né? No sentido de proporcionar essa difusão cultural, né? A gente acaba vendo quem é frequentador mais assíduo, né? De grupos de música, de teatro, de dança, enfim, das mais variadas atividades que acabam circulando pelas unidades e muitos deles saindo também do interior de pequenas cidades. Né? Então isso também acaba criando esse roteiro para os próprios artistas que têm a possibilidade de ampliar aí a sua área de atuação. Sim, é muito importante, né? O SESC é um grande incentivador, né, da cultura e entende o quanto é importante essa área, né, essa profissionalização cultural. Então, boa parte, às vezes tem artistas que iniciam um trabalho, às vezes no próprio roteiro do circuito. E depois as unidades têm a possibilidade de levar essas atividades para dentro das suas unidades ou para levar em outros momentos, circulando, né, as demais cidades às quais ela faz parte. Então, isso é muito importante. Assim, o circuito ele é um momento de muita visibilidade também para o artista, né, e as cidades têm as suas prefeituras, as suas secretarias, que às vezes em contato com esses artistas também depois consegue trazer novamente para a população, consegue fazer com que as pessoas tenham outro tipo de acesso também, e aí a gente também consegue aproveitar todo esse know-how, né, esse repertório que é oferecido dentro das unidades. Tudo, né, é bom reforçar isso, né, Ruth? Gratuitamente. Né? Perfeitamente. As atividades são gratuitas e as atividades são para todas as idades, né? Não tem uma faixa etária para criança, para o adolescente, para o adulto, para o idoso, para as famílias, é para todo mundo. Perfeito. A gente só pede aí, né, para as pessoas, em especial para o nosso companheiro Antônio Claré, aqui que tem uma certa idade, cuidado com as atividades de circo, né? Não exagere, porque a gente precisa de você trabalhando ao longo da semana. É interessante ver essa questão das afinidades aí e da abertura desse espaço e do quanto a gente está cada vez mais com processos ricos de arte, né? Ninguém imaginaria ver, enquanto atração num evento de artes, robôs. Né? Então mostra dessa multiplicidade também que a arte vem ganhando nos últimos anos. Sim, o SESC ele
está sempre de olho, acompanhando também as mudanças do que acontece, e a área de tecnologias e artes é uma área que vem se ampliando bastante, né, cada vez mais. Então, os grupos também, entendendo um pouco desse cenário, eles acabam criando também ações e atividades que fazem com que essas tecnologias possam conversar um pouco com as necessidades e o que as pessoas gostam, né? Então, trazer robôs para que as pessoas possam jogar futebol, por exemplo, né? Ou no gabinete também tem algumas oficinas literárias, tem as oficinas de cinema, que a pessoa consegue acessar alguns docs em um gabinete. Então, de que forma a gente consegue usar essas ferramentas tecnológicas para levar arte para as pessoas? Acho que essa é a sacada e essa é a ideia, né? Perfeito. E aí você falou a respeito, e a pergunta do Caio aqui, né, a respeito das atividades de circo. Então é uma apresentação de um grupo específico e uma atividade com mais cara de oficina. Isso, eles vão primeiramente fazer uma vivência, né, que acontece às 16 horas, então a vivência aberta, tem toda uma estrutura, um material e profissionais, né, capacitados para desenvolver essa atividade com o público. Não precisa ter nenhuma experiência, né, prévia com o circo, e as atividades são abertas para exploração mesmo. E aí depois, às 18 horas, esse mesmo grupo faz uma apresentação, né, aí é um espetáculo mesmo, um repertório da companhia. E é interessante isso, né? Porque muitas vezes quando você tem essa possibilidade de participar da vivência e ver o espetáculo, você até enxerga o espetáculo com outros olhos, né? De, às vezes, até tentar aprender a atividade, depois ver ela sendo realizada, né? Aí você entende até mais a complexidade daquilo que está sendo feito. Isso, acho que a possibilidade de experimentar as linguagens, né, e depois poder assistir o espetáculo, você ressignifica esse olhar e você qualifica isso, né? Então, de repente, às vezes a pessoa não conhece, desconhece aquela linguagem. Então, ela experimenta, ela cria, ela amplia aquele olhar, né? E aí, no espetáculo, tudo aquilo começa a fazer sentido para ela, né? Então, é um link muito, muito interessante de se poder fazer, né? Você cria um momento de experimentação e aí depois no espetáculo a pessoa consegue ter um olhar sobre o todo, entender mais sobre aquilo que a gente está querendo dizer ou trazer. Perfeito. Ricardo diz que é frequentador assíduo do Sesc Ribeirão, está empolgadíssimo, né? E dizendo aqui que bom que a atividade está sendo realizada na cidade e que venham outras parcerias do Sesc com Batatais. Ricardo, contamos com a sua presença então lá na praça a partir das 16 horas e chamem seus amigos, suas famílias, enfim, aberto, a gente te espera lá. Perfeito. A Karina também parabenizando pelo evento, disse que tem acompanhado pelo site, via divulgação de vocês, e que familiares de outras cidades que já receberam as outras etapas elogiaram demais a organização e a qualidade das atrações. E a gente espera também essa população aqui, espero que vocês também se apropriem de tudo isso que está sendo oferecido. E as fotos e vídeos a gente pede para que vocês compartilhem na hashtag Circuito Sesc de Artes, para que a gente também possa, né, entender um pouquinho de que forma vocês aproveitaram as atividades, então é importante também compartilhar com a gente. Bom, lembrando que as atividades começam às 16 horas com as oficinas, relembrando os horários de cada atividade aí, por favor, né? As oficinas é o que a gente falou, elas são modo perpétuo aí, né? Termina uma turminha, começa a outra, é só ter demanda aí. Mas as atividades que são as apresentações, quais são os horários? Então, a primeira apresentação é a apresentação de música, né, com o Bongar, que começa às 17 horas. Depois a gente tem a apresentação de circo, que começa às 18 horas. E a gente encerra com a apresentação espetáculo de dança às 19 horas. Perfeito. Querida, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente, divulgando, mas em seu nome agradecer a toda a equipe, a toda a infraestrutura aqui na cidade, deixando sempre o convite desse espaço aqui do programa para a divulgação de todas as atividades do Sesc. Muito obrigada, Luciano. Agradeço a parceria, agradeço a disponibilidade e convido a todos para nos encontrarmos na praça a partir das 16 horas.
Perfeito, né? E lembrando que ao final das atividades dentro do santuário aí nós teremos um evento de música também, tá certo? Então a gente tem aí uma sexta-feira agitada culturalmente com várias atrações para todos, tá certo? Deixar aqui também, né, uma dica para vocês: no dia 15, no final de semana, nós teremos aí uma tarde sertaneja, tá certo? Realização aí com o pessoal da caravana do Santana, com vários brindes também aí sendo sorteados dentro do evento, tá certo? O valor do evento, para quem quer participar aí da ação, são R$20, mas as 2 primeiras pessoas que ligarem ganham convite, tá certo? Só ligar 3662-6002, as 2 primeiras pessoas que ligarem ganham convite para a tarde sertaneja. Nós vamos a um breve intervalo, na sequência nós continuamos falando de arte, de cultura aqui, vamos falar do espetáculo Ferramentas da Casa Quebrada, né, que estará em cartaz aí no nosso municipal na próxima semana. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos continuar falando de arte e cultura, aqui agora um pouquinho mais focado em teatro, né? Ferramentas da Casa Quebrada, espetáculo que estará em cartaz no nosso municipal na segunda e na terça-feira. Estou aqui na companhia do Jonas, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Eu que agradeço, obrigado você, Luciano. E com a Miriam, obrigado pela presença, boa tarde. Eu que agradeço também, Luciano. Bom, Ferramentas da Casa Quebrada, né? Qual é a ideia do espetáculo, né? Como é que surgiu a ideia dessa montagem? Como surgiu, acho que é legal a Miriam dizer. Olha, eu, a Renata e a Isabela, que somos as 3 atrizes do trabalho, nós começamos já há um bom tempo um encontro de amigas artistas para trabalhar o corpo, trabalhar a voz, sem a expectativa de um projeto a ser realizado. Sabíamos que iríamos chegar em mas naquele momento não havia a pressa. E com a apresentação do querer de cada uma, eu coloquei que, via Walter Benjamin, tinha conhecido o Nikolai Leskov, ou Leskov, e tinha ficado impressionada com a literatura dele, com o conto dele, e coloquei o desejo de pegar um conto e trazer para a linguagem teatral. Não foi de cara imediatamente aceito, nós investigamos vários contos, mas no fim voltamos ao Cotim, o Provedor e Platonida, que é a base do Ferramentas da Casa Quebrada. Perfeito. E você coloca uma questão muito interessante, né, que às vezes as pessoas passam batido, né? Quando a gente fala de músicos, por exemplo, né, músico ele está sempre naquela questão do ensaio, né, trabalhando o instrumento, etc. Né? Como o ator, o corpo é o instrumento, né, também tem que ter essa dinâmica, né, de uma rotina. Olha, não estamos preparando espetáculo nenhum, etc. Por enquanto, mas tem que ter esse cuidado de estar ativo, né, dentro dessa perspectiva. Foi um processo longo, mas eu acho que extraordinariamente bom, porque normalmente a gente não se dá esse tempo da busca, da procura, da pesquisa, do encontro do que quer ser falado. A presença do Jonas na equipe existe há 6 meses, que é o tempo da preparação em si desse espetáculo, mas esse tempo anterior de encontro de ideias, de sintonia fina, de adaptação de uma atriz com outra, eu acho que foi especialmente muito produtivo e forte para que a gente, quando o Jonas integrou a equipe, estivéssemos preparadas potencialmente para efetivamente trabalhar tudo que já tinha sido feito de estudo para um passo para a linguagem teatral definitiva, que foi principalmente a tua contribuição, né? E como é que você entra num processo desse, né, Jonas? No sentido de já ter um trabalho... Acho que, em primeiro lugar, acho que é importante você
ter um olhar sensível para o que já estava criado. Né? Quando eu assisti o ensaio delas pela primeira vez, já existia uma hora de cena, praticamente uma estrutura narrativa montada. E o que eu procurei fazer foi contribuir para que isso ganhasse uma teatralidade. E foi a partir daquilo que eu vi, que eu me empolguei, que eu gostei de ter visto, de ter participado do ensaio, que me mobilizou a desenvolver junto com elas. A proposta veio até de mim, assim, eu falei, olha, eu gostaria de integrar o trabalho dessa maneira, a gente pode continuar desenvolvendo e tentar um projeto de financiamento pelo PROAC para poder construir o espetáculo. O que vocês acham? E aí, dessa proposta, a gente desenvolveu, nós quatro, principalmente, né, nós quatro juntos, as cenas de maneira a transpor aquela contação de histórias, aquela narrativa que já existia, claro, tendo um aporte financeiro com um pouco mais de estrutura para desenvolver cena, cenário, pensar num conceito de direção e de plástica para o espetáculo de uma maneira global, vamos dizer. E eu acho que a função do diretor, em primeiro lugar, é não atrapalhar. Já existia um trabalho ali que era bastante sólido, bastante consistente. E acho que você tem que ser sensível de perceber quem são esses artistas e contribuir de maneira coletiva para o trabalho. É um processo, acho que até mais difícil de que você começar do zero com todo mundo, porque é preciso muita escuta. E é difícil isso, né, Miriam? Porque tem que primeiro ter um diretor que é desapegado, né? No sentido claro que é assim, né? Já começa com uma questão que não tem uma chancela minha de início, né? Então exige um grau de desapego. E eu sou bem desapegado nesse sentido, não tenho... E também eu acho interessante essa questão da pessoa que entra depois, né, que acaba sendo um olhar estrangeiro no processo, mas que às vezes ajuda a traduzir, que às vezes a gente está tão mergulhado no processo que na nossa cabeça está tudo muito resolvido, né? Então você também acaba tendo um diretor com um pouquinho de olhar de plateia num determinado momento. Sim. Né? Eu concordo com você, no início foi difícil, tanto que tudo que havia sido produzido até então tinha sido feito pelas 3 atrizes e com esse olhar de dentro e esse olhar de fora. Quando ele veio somar a equipe, nós ainda muito enciumadas, né? e com essa preocupação de, poxa, agora a gente entrega tudo que já fez. Nós tínhamos colocado no crédito do trabalho dele direção compartilhada, porque nós queríamos ainda ter a voz de decisão, ter a voz de criação, né? Não sabíamos na prática, como nunca tínhamos trabalhado juntas e com ele anteriormente, não sabíamos como ia se efetivar. E foi tão bom, depois do processo concluído, quando nós definitivamente fomos compor a ficha técnica e o crédito, Jonas, a direção é tua, né? Houve esse casamento de compreender que o nosso trabalho cênico está no espaço da realização do momento do espetáculo e que definitivamente era ele quem estava recebendo aquela criação e compondo imagens que, se não estivéssemos inteiramente mergulhadas no processo criativo, não poderíamos olhar de fora, né? Sem dúvida. Foi muito bom. Nós estamos falando aí de toda a estrutura, de produção, etc. Vamos falar um pouquinho da concepção de figurino, né, e de cenário, que vocês foram buscar uma pessoa muito, né, longe para fazer o cenário. E já teve que entrar no processo, né, como se não estivesse sabendo, né, Miriam, de tudo que estava acontecendo. Como é que foi essa questão da concepção de figurino e cenário? Ficou a cargo de quem? Como é que funciona? Os figurinos são do Dino Bernardi, né, parceiro e amigo do grupo há muito tempo, e o cenário do Jair Correia, um grande cenógrafo, e conceber com ele o trabalho de criar plasticamente isso foi uma delícia, porque a gente ensaia
num espaço e o ateliê dele está do lado. Então, isso foi muito, muito, muito delicioso e orgânico, assim. Porque conforme as ideias nossas iam surgindo na cena, a gente já chamava o Jair e falava, tal coisa. E ele vinha com as propostas é muito lindo entrar no ateliê e ver ele trabalhando, assim, lembra muito o meu avô, por exemplo, assim, que trabalhava com madeiras e tal, assim, é uma coisa que eu sou fascinado. E foi uma fluidez enorme nisso, assim, porque eu jamais tinha experimentado esse tipo de trabalho em que o cenógrafo está do seu ladinho com a oficina, com o ateliê dele do lado, ou seja, várias das soluções pintavam quase que instantaneamente. Ele já colocava alguma coisa que provisoriamente resolvia a cena e logo em seguida reelaborava até criar o cenário definitivo ou o objeto de cena definitivo. Então, foi uma delícia. Perfeito. Jair, meu professor de cenografia, olha, né? Só. Rei das traquitanas, né? E ele tem essa pegada que eu acho muito bacana, que ele é muito desse cenógrafo da traquitana, né? No sentido de Sim. conceber a pecinha que move o negócio e tal. Ele gosta disso, né? E acaba enriquecendo demais o trabalho. Eu falo bastante para ele que ele consegue criar a ferramenta para solucionar a ação plástica que ele precisa. Eu já vi ele criar agulha para poder fazer o nó. É extraordinário, é bem bacana. E acrescentando, a Isabela, que é a Isabela Greff, uma das atrizes, ela tem uma força corporal muito expressiva e o casamento do talento corporal que ela tem com a disponibilidade cenográfica que o Jair colocou foi maravilhoso. Porque ele proporcionou com um espetáculo simples um suporte para que ela tivesse uma desenvoltura corporal bem expressiva, bem bacana. Numa das cenas do espetáculo, ela interage com o cenário de maneira bastante acrobática. E a relação dessas duas coisas na cena é bastante interessante e legal de ver. E tem essa pegada, eu acho, muito que eu vejo nos trabalhos do Jair, né? Que o cenário se torna um personagem dentro do processo, né? Ele não fica, né, completamente integrado à ação e plasticamente também tem um desenvolvimento com um estilo muito próprio, assim, muito, muito apurado e muito próprio. E vocês conseguiram o PROAC aí, né? Já estão em circulação? Quantas cidades já foram? Como é que tem sido esse processo? A gente esteve em Araraquara nessa semana, estreamos o espetáculo em Araraquara. Semana que vem, dia 16 e 17 de abril, aqui em Batatais, né? Segunda e terça-feira. E vamos encerrar em Franca, dia 26 e 27 de abril também em Franca. E por último, em Cachoeirinha, 28 de abril. É uma circulação de um mês aí em 4 cidades diferentes. Perfeito. E eu acho que o que é interessante também dentro da proposta aí, né, do PROAC, é exatamente isso, né, a possibilidade de fazer o que o teatro tem que fazer, que é circulação. Né, porque muitas vezes a gente acaba ficando muito travados, né, ou numa única cidade, né, você tem todo um trabalho, um processo desse e não consegue circular tanto quanto podia, né. Então o PROAC, de certa forma, ele dá uma alavancada também na circulação, que é lógico, depois continua com o grupo, com os seus meios, mas ele é um potencializador, né, Miriam? Não tenho dúvida. O PROAC edital, eu acho que é a principal ferramenta do governo do estado e para os artistas um mecanismo essencial para que as produções regionais possam acontecer. A gente sabe que na capital existem outros mecanismos, outras formas de produção, mas para o interior é fundamental a força do PROAC edital, que tem a cada ano ali resistido com a força dos artistas para que a verba não diminua.
É uma luta dos artistas necessária para que o governo entenda que o aporte não pode ser menor. Perfeito. E de fato é uma luta que a gente vê resultado, né? No sentido claro de que todas as cidades que têm recebido o PROAC, né? Aqui a gente sempre está de portas abertas e tem recebido muita coisa de extrema qualidade, né? Percebe exatamente isso, né? O quanto é importante essa circulação, essa troca, tanto para o artista que pode levar o seu trabalho, mas especialmente para a gente que é público aqui, né? Que pode ter contato com muitas coisas que a gente não teria se não fosse o programa. Essa foi a principal diferença entre a primeira etapa da produção do espetáculo e a segunda. Nós três, as 3 atrizes, havíamos produzido o trabalho e, no nosso entender, já queríamos colocar público. E o Jonas foi uma das pessoas convidadas para assistir o trabalho. Então, além da contribuição criativa dele, uma significativa diferença foi a inscrição do trabalho no PROAC e, ao ter a verba, poder fazer um cenário condizente, um figurino, um investimento na iluminação, coisa que com só a nossa própria força não conseguiríamos mesmo. Então você percebe a diferença de qualidade quando tem uma estrutura financeira que pode alavancar o trabalho do artista, né? Falando um pouco do texto, né? Você falava, Miriam, que é um conto. Isso. Né? E como é que foi trabalhar esse conto para um espetáculo? Vocês tiveram que ampliar? Ou não? Ele estava no... Tivemos que reduzir. Reduzir? Quer dizer, eu não sei a concepção que você colocou agora na palavra ampliar, na minha, em reduzir. Em termos textuais, nós fizemos cortes. E, então, é isso que eu chamo de redução. Agora, em termos de ampliação, principalmente as imagens, e aí eu vou deixar para o Jonas abordar essa questão imagética, mas quando eu tive contato com o conto pela primeira vez, tive uma avalanche tão grande de emoções e sensações que no meu processo criativo teatral, acho que isso que eu mirei, como traduzir para o palco aquelas emoções que a literatura me provocou, né? Que é um traslado artístico. Mas eu queria realmente que o impacto que eu tive com a leitura pudesse ser causado em cena. Perfeito. E é um conto de que época? É um conto do século XIX, né? O autor é o Nikolai Leskov, um autor russo. E uma das coisas que eu mais admiro nele é que ele é um autor com uma capacidade de síntese muito grande e de uma expressividade que, no desenvolvimento da literatura, ele sempre consegue atingir um patamar de leveza nas histórias. Muito bom humor, um humor requintado e irônico. E ele faz tudo isso, ao contrário, acho que da maioria dos grandes escritores russos, sem defender tese, sabe? Sem defender um ponto de vista muito firme sobre qualquer coisa. Ele apresenta um contexto social, um quadro social para você, e você que se vire para julgar esse contexto. E ele faz isso com muita maestria. Não fica aquela coisa panfletária. Não fica panfletário, nunca. Ele é um cara que tem um estilo para fazer essa construção e falar assim, ó, tá aqui, leitor, divirta-se. A minha interferência no sentido de colocar meu ponto de vista é quase zero. Em outro trabalho dele que existia isso, o primeiro romance, né, a gente foi estudar um pouquinho, mas nos contos isso é uma opção bem clara, né? E você criar com aquilo que elas já tinham criado a respeito do conto, né? Já tinham desenvolvido com o conto, e você desenvolveu uma dramaturgia que ao mesmo tempo que é complementar ao que já estava acontecendo, porque ela desenvolve a cena, né, potencialmente, e ao mesmo tempo se choca com as ideias do conto, desenvolvendo outras, é uma delícia, assim, foi um dos trabalhos mais coletivos que eu já consegui fazer,
As 3 atrizes foram de uma generosidade ímpar, foram muito dedicadas ao trabalho. E quando isso acontece, eu acho que os frutos que são decorrentes do trabalho são de uma sensibilidade, de uma poética bastante potente, sabe? Sem querer nos gabar tanto, mas é um trabalho bastante sensível e que é feminino, fala bastante da condição da mulher hoje, porque é um texto bastante atual, assim, principalmente da questão da maternidade e de como se lida com as questões de gênero hoje, assim, né? Um cara escreveu um texto no século XIX que um dos personagens nasceu homem, mas era tratado e foi criado como mulher numa Rússia que sempre foi muito conservadora, é bastante provocador, né? Então é um texto bastante complexo nesse sentido, mas tem uma leveza e uma compreensão que eu acho que é bastante tranquilo para todo mundo de participar e assistir lá no Teatro Municipal na segunda e na terça. E eu acho que é muito rico, né, Miriam, essa questão de você pegar um texto do século XIX, né, e ver o quanto um texto desse pode ser atual e pode estar na nossa rotina ainda hoje, né? Isso para mim foi assustador. Quando eu me deparei com o conto que tinha essa questão de um homem ter sido educado como uma mulher, um pano de fundo social, uma briga religiosa, entre o ortodoxo e uma igreja que queria se renovar. Um bullying excessivo, principalmente cercando esse personagem protagonista, o Cotim. E uma violência contra a mulher. Eu falei, pera um pouquinho, de que século estamos falando? Eu fiquei impressionada com a atualidade do conto, né? E aí vou voltar mais uma vez na palavra que eu usei, que foi uma redução, que eu vou trocar por um afunilamento. Nós, no palco, temos que focar para conseguir desenvolver o tema. E, por exemplo, uma questão que é a briga religiosa, um Raskolnik, né, um cisma que houve na época na Cidade Velha, que é a cidade onde o conto acontece, não foi possível tanto ser desenvolvido no palco porque não há esse tempo, né? Aí o espetáculo já passa de 1 hora para 2, para que os temas possam ser abordados e desenvolvidos. Então nós tivemos que realmente ter um foco para poder ter todo o desenvolvimento desejado. Perfeito. E uma coisa bastante bonita no espetáculo, que aí sim é uma coisa que ela estava falando da ampliação, é que existe todo um trabalho de direção musical feito pelo Sérgio de Oliveira, que é um maestro maravilhoso, integrou o trabalho de maneira maravilhosa também. E essa construção musical, que é performance ao vivo, 3 acordeões, um violino, ela amplia potencialmente as sensações da história, o sentido do conto, de maneira brilhante, assim, de maneira bastante contundente. E isso é um detalhe que vale destacar, né? Ah, sem dúvida. Música ao vivo. Música ao vivo. Canto e instrumento. Né? Que é uma coisa rara da gente ver, né, em cena, né, e que dá um outro ar, uma outra energia mesmo, né? Eu quero salientar essa questão porque o Fora do Sério, coincidentemente, agora em 2018, eu tive que fazer conta está fazendo 30 anos. E ao longo dessas 3 décadas, muitos artistas passaram pelo grupo, né? E ele nasceu com a estética da comédia dell'arte, a linguagem da comédia dell'arte, que não é essa estética agora do Ferramentas da Casa Quebrada, mas alguns elementos permeiam a linguagem do grupo, como a música ao vivo, a Isabela com toda a sua força expressiva corporal vem somar. Então, elementos estéticos e artísticos da comédia dell'arte ainda permanecem
no desenvolvimento do trabalho do grupo e também no Ferramentas da Casa Quebrada. Olha, eu falei a respeito da tarde sertaneja que acontece no próximo dia 15, tá certo? E os ganhadores dos convites foram Maristela Santos Souza e Ofélia Francisca Pereira. Pode passar aqui pela Rádio TV Educadora e retirar os seus convites para a tarde sertaneja que ocorre no próximo dia 15, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho da dinâmica mesmo prática aí do espetáculo, né? Próxima segunda e terça aqui no Municipal, né? Aqui no Municipal, gratuito para todo mundo, não é isso? É só chegar e assistir. Às 20 horas. Às 20 horas. Isso. Aí é bacana destacar isso, né? Também da importância do PROAC nesse sentido, né? Que não é só uma questão de financiar os grupos, mas devolver à comunidade gratuitamente o espetáculo. E é muito interessante quando a gente nota também a abertura que muitas vezes o programa dá a pessoas que raramente vão ao teatro ou muitas que nunca foram assistir um espetáculo. Isso, foi um trabalho bacana da produção da nossa equipe, de ter procurado um público ligado à escola para estar presente nos dias do espetáculo. Porque eu percebo que dos espetáculos ligados ao PROAC, muitos principalmente os dirigidos para uma idade menor, isso acontece mais facilmente. Então procura-se a escola de primeiro grau para que esteja presente, mas não é hábito dos grupos procurarem um público universitário para estarem presentes nos espetáculos. E como o nosso trabalho está ligado à literatura, a um autor russo, ligado a Walter Benjamin, que é um estudioso que enaltece bravamente o Leskov, nós procuramos as faculdades de letras aqui em Batatais também, para que esse público estivesse presente. Então, quando a faculdade respondeu dizendo que integraria aos seus estudos o espetáculo, ficamos extremamente felizes. Perfeito. E é interessante destacar isso, né? A classificação indicativa é 14 anos, né? A gente sempre reforça aqui que classificação indicativa não é censura. Exato. Né? É uma indicação de faixa etária que pode se participar aí do espetáculo, tá certo? E também a questão das escolas, né? Todos aqueles que queiram participar, os professores que estejam nos assistindo aí dos cursos noturnos, seja na universidade ou seja aí nos cursos de segundo grau de educação de jovens e adultos, podem entrar em contato com o Teatro Municipal no 3761-2097, 3761-2097, para fazer a reserva das suas turmas para participarem aí do espetáculo. É só conversar com a Rosana lá, que ela fala da disponibilidade aí dos dias de acordo com o tamanho de cada turma, não é? Ainda pensando na questão do espetáculo, né? Hoje, quando a gente falava dessa questão da atualidade do texto, e é o que a Virgínia coloca aqui, né? Nós temos muita questão desse machismo que não quer se mostrar enquanto machismo, né, na sociedade atual, né, do sujeito que critica o feminismo e não entende que o feminismo é um padrão de igualdade, né, não de colocar a mulher acima do homem, que não se diz machista, mas que todas as atitudes tendem ao machismo, né? Tá muito comum isso, acho que a gente vê rotineiramente nas redes sociais. Parece que a ficha do sujeito não cai, né, que apesar do discurso parecer não ser machista, né, de fato a ação é. Eu fico muito feliz porque a sociedade está em transformação. Ela está quebrando padrões, conceitos cristalizados por um grande tempo. Isso não é fácil. Nós reproduzimos comportamentos e ideias o tempo todo sem avaliar o que elas realmente significam. E a atenção para essa quebra de paradigma tem que ser do homem, da mulher, constantemente, porque às vezes a gente reproduz a violência sem se perceber disso. E para isso a gente também necessita do outro, né?
olha, não gostei, olha, você foi cruel, e você se auto-percebe e se modifica, é o que se espera, né? Sem dúvida. E, de certa forma, a arte tem uma função muito catalisadora disso, né? O quanto que permite essas discussões com um pouco mais de propriedade, né? E não é uma coisa nova, né? Se a gente pega lá no teatro grego, já estavam discutindo questões daquela época e transformando a sociedade e auxiliando nessas transformações com esses debates. Sem dúvida. Quer acrescentar? O texto toca nessa questão e a gente ampliou essa questão. E uma das coisas que eu mais gosto no espetáculo são 3 atrizes construindo uma perspectiva dessa história que tem um foco nessa questão do gênero e também sobre uma questão desse machismo implícito que você estava se referindo, né? São séculos e séculos de machismo e principalmente na cultura ocidental, acho que esse cinismo, essa coisa velada, ela é bem mais maquiavélica, vamos dizer assim. Então, você colocar a ação dessas 3 atrizes em contato com esse universo e fazer ele ser desenvolvido e explodido para o espectador perceber é uma das coisas que eu mais gosto nesse trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Como é que tem sido o contato com o público nesse sentido, né? Porque também vale destacar que ao final da peça vai haver um espaço para aqueles que queiram, né, ficar para discutir, para debater, né? Como é que tem sido as devolutivas nesse sentido? Essa é a melhor parte da estreia, porque até então nos ensaios nossos, nós já tínhamos tido a presença de alguns convidados, mas sempre muito próximos, amigos. E agora, nessa nossa passagem em Araraquara, que foi a estreia efetiva, você sente a chegada do trabalho com um público que não te conhece, não te acompanha, vai essencialmente para participar de um evento artístico. E o retorno foi muito favorável. Assim, eu acredito que o espetáculo tem um impacto, tem uma chegada. Como você disse, a classificação é uma indicação. Houve uma professora da Unesp de Araraquara que optou por levar seu filho de 7, 8 anos, porque ele está acostumado a ir ao espetáculo. Acompanhou bem, embora a narrativa não está ao alcance do conhecimento de mundo da criança, mas tem uma cena extremamente forte que ele teve medo. E ele disse para a mãe: mãe, eu estou com medo. E ela falou: deita no meu colo. E a mãe sentia que ele queria olhar o espetáculo, mas emocionalmente ele estava abalado. E por outro lado, logo após ele veio conversar conosco, veio nos rodear. Quer dizer, a comunicação, ela se efetivou dessa forma, como também de uma outra aluna que nos devolveu um quadro pintado do primeiro dia ao segundo e foi oferecer: olha, vocês me causaram isso. E a gente falou: você não sabe o que você está nos causando com essa devolutiva. A arte cumpre esse papel de diálogo e ele já iniciou. Perfeito. E é muito bacana esse tipo de relato, né? Porque de fato é isso, né? Às vezes a pessoa encontra voz ou encontra ecoar aquela sua questão durante um espetáculo, né? Então tá aí a importância, né? Muitas vezes a gente tem o questionamento no país da produção cultural, da qualidade da produção cultural, né? Mas muitas vezes a gente não se permite procurar essas opções, né? A gente fica aí no que está sendo oferecido pelas mídias, né? E não procura outras opções também, né? Então, antes só de criticar o que está posto, né, vamos procurar a amplidão do que está posto, porque é muito maior do que a gente imagina, né? E pode realizar esse diálogo também com muita profundidade. Eu estou rindo porque eu me lembrei
de um comentário de um jovem que está acostumado a ir ao teatro, mas nem tanto. E ele se impactou, ele se emocionou. Depois ele veio até mim e falou assim: Miriam, é Netflix ao vivo. Eu achei incrível. Exatamente, né? Porque eu acho que o teatro fazia no passado, né? Ainda proporciona isso, né? Mas essa questão de trazer produções que às vezes não estavam na rotina das cidades, né? De quebrar esses paradoxos mesmo. E que hoje a mídia navegável, né? Porque na verdade Netflix é isso, né? Você busca pelo conteúdo, né? Não é mais um conteúdo impositivo, ele é limitado, mas você está navegando ali, e que permite isso, né? De você ter contato com aquilo que de fato você tem necessidade de assistir, você tem necessidade de discutir, né? E não só aquela coisa de entretenimento, né? Que tem um lado funcional para a sociedade, mas que também parece que já deu, né? A gente também precisa discutir um pouquinho mais de conteúdo. Já deu, sem dúvida já deu. E eu acho que o teatro te proporciona, na relação direta com o ator ali, outra dinâmica, outra experiência, e é uma experiência que é intransferível. Só sabe de um espetáculo quem esteve presente nele. E tudo muda, né? Porque a questão do ambiente, de você estar do lado de pessoas que você conhece, de outras que não, né? De ouvir um comentário depois no final que você com seus amigos talvez não pensaria, né? Então abre novas conexões, né? Porque ficar em casa, no sofá, com a luzinha cômoda e tal, é uma delícia, né? Mas não permite essas outras conexões que só o teatro permite. O teatro te obriga a sentar na pontinha da cadeira. Se você não sentar na pontinha da cadeira, você precisa estar ativo junto com o ator. Se você relaxa, não rola o melhor do espetáculo para você, com certeza não rola. Você tem que estar ali presente junto com o ator, jogando com ele, mesmo que você não se manifeste rindo alto. Mas essa atenção, por mais que o público talvez não tenha o público em geral não tenha muita noção disso, é uma das coisas que eu mais gosto no teatro. Quando você percebe quando a plateia está toda envolvida com o espetáculo, mesmo que ela esteja em total silêncio. Isso é uma das coisas mais brilhantes do teatro. E a questão dos elementos que também tocam, né? Também de um cenário que conversa, de um figurino que conversa, de uma música ao vivo, né? Que gera outras reações. Tem um jogo fantástico no trabalho, que são 3 atrizes que se revezam entre personagens e narradoras. E num primeiro momento, a plateia pode falar: como é que eu vou acompanhar esse jogo? Mas como esse jogo chega e o público decifra o código, ele se sente tão envolvido pela narrativa e pela brincadeira teatral que realmente causa um prazer bacana. Perfeito. Bom, Ferramentas da Casa Quebrada, na próxima segunda e terça-feira no Teatro Municipal Fausto Bellini Degani, às 20 horas, tá certo? Para as pessoas que quiserem reservar aí para turmas, né, para escolas ou para grupos maiores, entrar em contato pelo 3761-2097, 3761-2097, para fazer a reserva. As pessoas aí que vão sozinhas ou acompanhadas de poucas pessoas podem ir diretamente ao teatro, chegando um pouco mais cedo, para que a gente acomode todos aí com tranquilidade e comece o espetáculo no horário previsto. Jonas, quero agradecer imensamente a presença, o bate-papo aqui, e o programa está sempre de portas abertas para a gente falar de teatro, de cultura em geral e de tudo que vocês estiverem proporcionando para a cidade e para a região. Eu te agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui para poder divulgar nosso trabalho e parabenizar a tua atitude aqui na cidade como agente cultural, que tem sido maravilhoso, né? Abrangente e bastante contundente e importante para o pessoal. É uma atitude extremamente egoísta, porque a gente faz aquilo que a gente gosta. Miriam, obrigado pela participação com a gente e por colocar Batatais na rota aí do PROAC com o espetáculo com você. Nossa, muito grata pelo convite de estar aqui. Parabéns por teu trabalho.
Obrigado. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Reforçamos que a partir das 16 horas, lá na Praça do Santuário Bom Jesus, nós temos Circuito Sesc de Artes, com circo, dança, música, literatura, robôs, enfim, uma série de atividades, tá certo? Às 20 horas, continuando essa programação, Stabat Mater, né, do Rossini, uma ópera sacra dentro do Santuário Bom Jesus. Tudo isso das 18 às 22 horas, tudo gratuito, tá certo? A arte e cultura na rua, para a gente aí poder curtir essa sexta-feira. Nós vamos ficando por aqui, você fica na companhia da TV Brasil. Nós voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.